Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, a implantação de um condomínio novo. Isso, assim, todo mundo, ninguém dá muita importância para essa fase do condomínio, mas só quem é síndico profissional que já pegou um condomínio mal implantado sabe o quanto isso custa depois. Carlos, você quer começar? Você já deu a brecha, né? Já deu a... Não, posso dar a dica de ouro já antes de todo mundo Priscila começar? sempre corta o Carlos, né? Eu passo pro Carlos, ela sempre faz. Hoje ela tá... Vai lá, Priscila. Vai lá. Dica de ouro, não se meta a fazer implantação se você não tem conhecimento. Isso vale para síndicos, administradores. Perfeito. Bom, eu diria que no mundo condominial, pelo menos na minha visão e por experiência própria, porque já fiz implantação de condomínio, eu diria que é Ele até parou. O pesadelo do síndico se você não tiver uma boa administradora do lado para fazer a implantação junto com você e não tiver um corpo diretivo parceiro, certo? Como pode ser uma operação muito bem sucedida se você tiver exatamente esses dois alicerces para te dar suporte. E por quê, gente? Porque dá um trabalho absurdo você fazer a implantação, né? A implantação vai desde o momento de você tirar o CNPJ do condomínio, porque ainda não existe. Só um Começa detalhe, muito né? antes, né? Só um detalhe importante, gente. Implantação, para quem não está familiarizado com o termo, é quando a construtora faz a assembleia de instalação do condomínio e a partir daquela data a responsabilidade da gestão do dia a dia do condomínio passa a ser do síndico, do corpo diretivo e, obviamente, as responsabilidades dos condôminos. E legalmente o condomínio passa a existir. Passa a existir, exatamente. A data de nascimento. Pois é a data de nascimento. Então, você imagine você se muda para um prédio, né, que já existe há 10, 15 anos. Quando você chegar lá, você já sabe como são as normas da piscina, você já sabe quais são os horários de prestador de serviço. Se não sabe, deveria, né? Você já sabe como é que tem que proceder nas áreas comuns, horários de reserva, você já sabe onde é a lixeira, você já sabe onde fica os pontos de coleta de recicláveis, enfim, tudo ali já funciona no dia a dia. Você já tem o pessoal da limpeza, da segurança e tal. O síndico já tem uma referência prévia do qual é a rotina daquele condomínio, Exato. os gastos extraordinários Perfeito. que eventualmente acontecem. Os vizinhos já se conhecem. Exato. Agora, você imagina, na instalação é tudo novo, começa tudo do zero. Então, como eu comentei agora há pouco, né? Você tem que tirar o CNPJ, você tem que fazer o seguro do condomínio imediatamente, porque isso é uma obrigação legal, tá na lei, você tem que ter o seguro. Você tem que começar você tem que comprar as lixeiras para você colocar, enxoval, né? Você compra o kit enxoval, as caixas de correspondência, os protetores para os elevadores, Cadeira de porteiro, Há geladeira, condomínios que nem micro-ondas. tem o regulamento interno. Sim. Tem que ser redigido. Enfim, por uma comissão. literalmente, e eu falo isso com bastante convicção, é realmente a área onde... O caos na terra, ele quis dizer. O síndico realmente, ele sofre bastante porque dá muito trabalho. Eu diria que é um trabalho triplicado daquilo que a gente já tem no dia a dia. Sem falar, Carlão, que assim, qual é a regra, né? O condomínio foi instalado, a construtora entregou a unidade crua, né? Existem algumas que entregam com algumas benfeitorias, mas em geral você pega o apartamento cru. Então, a tendência é que nesse primeiro semestre você vai ter obras em todas as unidades do condomínio.
e aí um quer mudar a privada daqui, colocar em outro lugar, o outro quer tirar a ponto do ar-condicionado e colocar para outro. Quer colocar o mármore da China que pesa 300 quilos o metro quadrado. E aí não respeita o gabarito do memorial descritivo. Então, assim, é uma fase muito... Porque se você é síndico de um condomínio, como o Carlos falou, de 10, 15 anos, de 2, de 3, de 4 anos... Já tem uma vida. Você vai ter 1, 2, 3 obras ocorrendo simultaneamente. Agora você imagina você gerenciar 50 obras ocorrendo simultaneamente. Ou 60 mais, né? obras, 400. 200 obras, seja... Assim, se todo mundo quiser fazer as obras ao mesmo tempo, todo mundo tem o direito de fazer as obras ao mesmo tempo. Ou você não pode ser arbitrário e começar a limitar, não, eu tenho 10 obras em andamento, o direito de propriedade é o que tem que fazer é organizar, É. né? Tem que ter procedimento. Então tem que organizar hora de se retirar entulho, tem que avisar as outras unidades, tem que organizar a caçamba, trânsito de elevador, tem que organizar, tem que verificar o peso que os prestadores de serviço estão colocando Isso dentro é maravilhoso, do elevador. porque o elevador na implantação, nas obras, ele para todo dia, né? E aí... Mas por quê? Porque coloca um peso a mais. A vantagem de ter um condomínio em implantação, eu falo porque eu comecei numa implantação. Meu primeiro condomínio Já foi começou? numa implantação. Já começou no... Eu particularmente, eu prefiro as implantações. É mesmo? Eu gosto das implantações porque o condomínio não tem vício nenhum. ele começa do seu tem jeito. essa- Ele tem não essa tem vantagem. vício nenhum, não teve nenhuma cagada feita no passado. Você simplesmente consegue fazer as coisas acontecerem da melhor forma. Você já vai criando também determinadas rotinas e já vai também tendo engajamento dos funcionários ou das empresas terceirizadas também. Logo no começo, você já consegue verificar as contratações até com mais facilidade do que ter que ficar revendo contratos. Você já consegue sentir se a administradora vai servir para a sua gestão, porque você já vai perceber o comprometimento dela naquele momento. Então, assim, como eu comecei num condomínio em implantação, meu primeiro prédio foi numa implantação. Era um prédio de 90 unidades privativas, não era um condomínio tão pequenininho, né? E já tinha muitas ansiedades, área comum, enfim. Então, como eu comecei num condomínio assim, eu vejo que é mais fácil, porque efetivamente você não tem um passado, mas também você consegue fazer tudo conforme. Mas você acha fácil porque você trabalha direito. É Por isso que você acha mais fácil. Você imagina você pegar uma implantação mal feita pra A você... gente já pegou algumas implantações mal feitas. Eu peguei olha, tem um Aí, condomínio Carlos. que eu sou síndica até hoje. Eu comecei em 2017, eu fui a 4ª síndica em um ano. Eram síndicos moradores. E eu fui a primeira síndica profissional, fui a 4ª síndica em um ano, porque passaram outros síndicos, o síndico morador primeiro, aí depois renunciou, aí veio o outro, aí depois veio o outro que renunciou, então entrou depois terceira, nem 4ª, da síndica, em um ano. 8 meses faltando para as primeiras garantias de um ano se encerrarem, por exemplo. E assim, se pegar o condomínio já dá trabalho? Dá trabalho. Claro que dá trabalho você ficar corrigendo, você tem que fazer com que o condomínio caminhe, ainda tem que ficar corrigindo tudo aquilo que não foi observado. Mas quando você é o primeiro síndico, eu vejo, claro que dá muito mais trabalho, mas também você cobra para isso, né? Sim. Eu falo o seguinte, também não vai cobrar condomínio em implantação que você cobraria no condomínio já implantado, porque é uma bobagem. Então, assim, eu vejo mais facilidade, até por conta das questões legais, as questões de consumo de água, a questão da água, o desdobro do IPTU, você começar a criar uma disciplina para aqueles moradores que são todos novos, estão todos no mesmo ponto de partida. Tem que cadastrar em economias, né? As economias da Sabesp, as economias da Sabesp. Então, assim, eu vejo como uma questão até com mais facilidade. E é quando você vai conseguir verificar, e aí vai ter tempo para isso, verificar se o seu zelador vai atender as expectativas junto com você, aí já cresce um trabalho junto. Eu sei porque eu tenho o Israel, meu querido Israel, até hoje, vai fazer quase 10 anos que nós estamos juntos. Ele foi o primeiro zelador que eu tive na implantação. Então, assim, ele já tinha mais experiência que eu, inclusive. Ajudou bastante. Então, assim, a gente conseguiu fazer com que caminhasse. Então, assim, é importante o síndico, seja que nomenclatura ele tiver que ser, ele entenda quais são os primeiros passos, porque de verdade é procedimento. Eu vejo como um checklist gigante, da qual ele vai vendo qual é a prioridade e ele vai ticando e vai fazendo. Você sabe que o único, assim, nós fizemos uma implantação, né, e estamos com a segunda agora. O único condomínio que nós conseguimos implantar
100% dos procedimentos para moradores foi o condomínio que a gente implantou. Você percebeu? Porque você Funciona. Começa certo. ou começa assim ou não começa. Exatamente. Assim, aqui funciona assim. E não é questão de ser autoritário nem nada. É questão de você implantar. Se já começa certo, a tendência é continuar certo. É continuar. Se você começa errado, sendo muito... como é que eu posso dizer? Condescendente, com escorregadas, para você Vai se entrar e colocar no trilho é muito difícil, porque Cria-se você lida com... Os funcionários é a parte mais fácil. O problema são os condôminos, que eles estão acostumados com aquele tipo de jeitinho brasileiro, e para você trazer de volta para o trilho é muito complicado. Então, concordo com você. É maravilhoso, porque você coloca o procedimento e você coloca do jeito que você quer. E depois é só tocar. Só tocar. O trem tá no trilho, você só toca. Mas é muito trabalhoso, porque assim, se você sabe o que precisa ser feito, se você conhece todos os procedimentos, se você conhece tudo que precisa ser comprado, verificado, analisado, o recebimento das áreas da construtora, que você precisa... chamar uma pessoa, um especialista, engenheiro para fazer a análise. Não adianta a gente ir lá e a construtora falar, olha, você tá vendo esse quadro aqui? Tá maravilhoso, né? Pra você tá maravilhoso, não tá? Mas e como que você sabe se tá maravilhoso ou não, estruturalmente? E eu acho que além disso, a questão do histórico, né? A gente falou aqui já várias vezes sobre o histórico. O síndico precisa ter o histórico. É muito importante pro condomínio histórico. E a implantação é você que tá começando esse histórico. Você já faz tudo da melhor forma, até o contato com a construtora. Eu pouquíssimas vezes me lembro de ter entrado qualquer demanda ou ação contra construtoras. Era notificação extrajudicial, resolvia amigavelmente, o cara dava o prazo e fazia. Até o atendimento era com mais pessoalidade. E você consegue se resolver as questões de uma forma sem custo, porque no condomínio que está iniciando, inclusive, independentemente do padrão que ele tenha, é o momento onde todos os moradores estão meio que às vezes até apertados por conta das obras iniciais, engenheiro, arquiteto, material, a parcela das chaves, a parcela das chaves quando a pessoa, né, tem aqueles financiamentos que as pessoas precisam passar, recém-casados, porque dependendo do perfil, são idosos que precisam ter a remuneração, o dinheiro contadinho. Grande parte das vezes é o primeiro imóvel. É o primeiro imóvel. Então, assim, tem várias ansiedades, várias particularidades de cada um daqueles condôminos que são colocados em xeque. Então, se o síndico também não tiver as competências necessárias para... coragem também, além de competência, tem que ter muita coragem, estômago, paciência, porque vai ser ofendido, vai ser maltratado, não dá pra esperar que as pessoas todas tenham os mesmos valores e educação que você. Então você tem que ter muito estômago, muita coragem. E o melhor é que você apresenta, né? Você apresentou o orçamento, a previsão orçamentária, você fez mês a mês, aí você falou, o zelador primeiro é terceirizado, depois ele vai virar próprio, vai ser tanto, mês tal. Meu, você se matou pra fazer aquela previsão orçamentária bonita, aí vem o cara e fica assim, tá caro isso aí, viu? Porque o corretor... tá caro isso aí, porque o corretor falou que era metade. Mas é impressionante, né? A gente sempre tem as mesmas... A gente sempre vivencia as mesmas situações independente dos condomínios. Com relação ao tá caro isso aí, eu lembro que na implantação que eu fiz... início terceirizada, portaria, limpeza e zelador, né? Aí foram eleitos lá os membros do corpo diretivo, 3 titulares, 1 suplente, beleza. Na primeira reunião, eu peguei e falei assim, olha pessoal, agora foi implantado dessa forma, porque já foi feita aí porque geralmente não tem okay? CNPJ. Perfeito. Mas de qualquer forma eu entendo que daqui a algum tempo, 3 meses, no máximo 4, a gente já tem que pensar em internalizar o zelador, colocar ele como funcionário do condomínio. Aí uma das conselheiras, já aquele tipo de conselheira que não conhece absolutamente nada da área condominial, mas que acha que tem conhecimento de tudo. Imagina, mas para que fazer? Esse terceirizado custa muito mais barato. Eu falei assim, olha, aí expliquei detalhadamente, não faz sentido, você não pode ter um cara que é responsável por zelar,
que o condomínio funcione no dia a Fiscalizando dia a empresa. e ele vai ser terceirizado da mesma empresa que ele tem que fiscalizar. Então, você acha que se acontecer Conflito de alguma coisa interesses. errada com a limpeza, com a portaria, ele vai colocar isso pra gente? Não, ele vai tentar ocultar, porque quem paga o salário dele é a terceirizada. Enfim, então é só são exemplos cuidados, exatamente iguais. É. Do ponto de vista do que você falou, você consegue, digamos, implantar sem vícios. É fato, isso realmente é um ponto positivo. Mas quando eu me refiro que o trabalho é triplicado, é porque você tem que fazer tudo. É. Tudo começa do zero. Você não tem você não tem infraestrutura para atender os condôminos. O enxoval, que para quem não sabe, né, o que significa o enxoval vai desde Não é o berço, capa de né? elevador, desde o rodo, da vassoura, do Tem pano nada. de chão, A cadeira que o porteiro vai ficar da sentado. cadeira, tudo, absolutamente tudo você tem que comprar para você começar a fazer o condomínio Com a funcionar. ressalva de que né? algumas construtoras entregam com tudo. Então, a pessoa, quando vai comprar, o Tá no memorial proprietário, descritivo. verifica em memorial descritivo. Bem Existem lembrado. construtoras que entregam perfeitamente com tudo. Claro Inclusive que você com vai pagar equipamento por de isso. segurança. Exatamente, Óbvio. segurança, biometria. Então, assim, só para fazer essa ressalva, Não, né? perfeito, Não são tá todas bem. as construtoras que entregam no osso. Outra né? É que ressalva. depende também do tamanho e do Do padrão, do então, prédio. mas só pra, né? No caso, Tem algumas que Como a realmente... gente sempre fala, né? Não tem almoço grátis. Tudo Não, tá no preço. Tá no preço. Então, observe. Você não vai pagar barato uma Ferrari, né? Se você pagar, tem alguma coisa errada. Exatamente. Por isso que, pra não levar um susto, né? Porque muita gente leva um susto na AGI, na Assembleia Geral de Instalação, falando, mas espera um pouquinho, mas no escopo do desenho, na maquete, tava tudo, puxa, mas no decorado que eles falaram. Então, assim, prestem atenção nessas questões pra depois não vir cobrar do síndico. que tá- Leiam o contrato. Leiam, verifiquem. Contratem um advogado. leia a convenção, porque a convenção já está na compra do seu imóvel. Quando você financia o imóvel, não faz parte do escopo aqui, mas é importante a gente falar, porque a gente está nesse mundo, que as fotos são meramente ilustrativas. Você tem que se atentar ao que está no memorial descritivo, que diz o que vai ter, o que não vai ter, se vai ter aquecimento solar, se vai ter piscina, se não vai ter piscina, se a piscina vai ser aquecida, Se vai ter enxoval. se vai ter enxoval, se não vai ter enxoval, se vai ter câmera, tudo está no Vai memorial entregar descritivo. Academia equipada. Se a academia vem equipada, se não vem, tudo está lá. É obrigatório estar lá. Se não estiver lá, não é obrigatório a construtora entregar com os equipamentos. Se está lá, é obrigatório entregar com os equipamentos. Se atentem a isso. Outra questão que eu acho importante a gente salientar, não tem muito a ver com o nosso programa, mas faz parte do que a gente falou, é o contrato de financiamento que você assina. No seu contrato também está tudo descrito. Quais são os reajustes, quais são as parcelas intermediárias ou finais ou iniciais que você tem que pagar, o índice, as chaves, quando você recebe a chave, se você tem que mudar o financiamento ou se a construtora vai continuar financiando o seu imóvel. Às vezes você tem que procurar um banco para seguir com o financiamento e dar o imóvel como garantia. Isso está tudo lá. Então, fique atento para não ter um susto, porque quando você recebeu o imóvel, você vai ter uma despesa grande, como a gente comentou aqui. Você vai precisar, ou não, dependendo do contrato, pagar os enxoval de instalação, você vai começar a pagar condomínio, você vai começar a pagar IPTU, você vai pagar a reforma da sua unidade. Então, fique atento. É importante, leia sempre, veja se cabe no seu bolso para não ser prejudicado. Gente, a gente está acabando mais um programa, a gente espera que tenha sido útil para vocês. Obrigado por ter ficado até agora com a gente. Deixa seu like, curta o nosso canal. Se você procura informação de qualidade, você está no lugar certo. Um abraço, até a semana que vem. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.